Tudo bem com você? Chegando para mais um programa do Sabiá pelo seu canal 9 da NET, a nova TV comunitária. Eu, Valdir Sabiá, toda a equipe, Marcos Perrin, diretor do programa Geraldo Rodrigues, vamos mostrar para você hoje o programa principalmente que nós prestamos aqui no canal 9, na sua nova TV comunitária, principalmente no Jornal do Sabiá, programa do Sabiá, Tribuna Suzanense Suzano. Nós vamos falar sobre utilidade pública. Primeiro nós vamos entrevistar o pré-candidato a prefeito do município de Suzano, Paulo Tokuzumi, que teve a decisão do partido de escolher como pré-candidato. Vamos à matéria, solta aí, Perrin. Definido na cidade de Suzano mais um nome para a disputa da Prefeitura Municipal agora em 2012, eleição que acontece em outubro. Desta vez, foi o Diretório Estadual do PSDB que definiu o nome de Paulo Tokuzumi. Vereador, ex-prefeito, ex-vereador, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-secretário de obras na cidade, e tem agora a missão de concorrer a um pleito e a responsabilidade, além de ser como prefeito da cidade, é uma responsabilidade maior. O Diretório Estadual definiu o seu nome com o apoio do governador Geraldo Alckmin. Definido, agora é trabalhar, como estão os trabalhos? Bom, a partir de agora, que está definido já a nossa candidatura pela Executiva Estadual, nós temos que fazer as coligações, juntar as forças para que a gente possa realmente entrar nessa eleição com um grupo bastante coeso, um grupo bastante forte, para que realmente nós tenhamos condições de ganhar a eleição de Suzano. Ô, Paulo, muito se critica o Estevão ter feito isso, feito aquilo, mas o Estevão foi o grande precursor dessa ideologia política, de buscar você novamente, de fazer esse trabalho, como que é isso? Bom, o Estevão é a grande liderança política de Suzano, já foi deputado federal, já foi 3 vezes deputado estadual, 4 vezes prefeito, sem dúvida é a grande liderança política do nosso município. E eu tenho a felicidade de contar com o seu apoio e com o apoio também do governador. Isso com certeza vai me ajudar muito nas eleições e ajudar muito mais ainda na fase se for eleito, na fase da administração. Quer dizer, além do apoio do Estevão, também foi importante esse apoio do governador, sem dúvida alguma, e apoio do pessoal que acreditou em você nessa votação aí que aconteceu no Diretório Estadual na noite de segunda-feira, dia 16 de abril, teve 13 votos a favor da pré-candidatura de Paulo Tokuzumi e 3 que eram do candidato Zé Cardoso, 4 que eram do candidato Zé Cardoso. É um apoio substancial, né? Sem dúvida, é a confiança que o grupo tem na Executiva Estadual. A Executiva Estadual achou por bem que eu saísse candidato em Suzano, juntamente com todo o nosso grupo, com o apoio do deputado Estevão e com o apoio do nosso governador. Nós conversávamos com o Edson Aparecido no início do ano, mais ou menos meados de janeiro para fevereiro, e ele dizia naquela ocasião que o Paulo Tokuzumi não veio aqui para ser coadjuvante. No fim das contas, bateu naquilo que o Edson Aparecido vinha também batendo na tecla, ou seja, você é o candidato do partido, não? Realmente, quando eu recebi um convite, que eu aceitei de muito bom grado, do governador, era para ser candidato a prefeito em Suzano pelo PSDB. E realmente o diretório cumpriu com o que o governador falou comigo. E eu tenho certeza que o nosso grupo, que hoje está se consolidando para disputar eleições, também está certamente melhor preparado para administrar a cidade de Suzano. Tanto que hoje a cidade de Suzano tem uma série de necessidades, especialmente na área de saúde, educação, segurança, que nós temos a certeza que podemos melhorar isso muito para a cidade de Suzano. O próprio Estevão e outras personalidades políticas da cidade dizem o seguinte: do modo que está, além do prefeito, vai ter que ter uma força-tarefa para restabelecer um início, um novo início para a cidade de Suzano. Você tem percepção disso? Você está consciente disso, que vai ter que ter esse trabalho vindo eleito no dia 7 de outubro? Tenho certeza que a cidade de Suzano está muito necessitada de um bom trabalho. Hoje nós temos nenhum projeto nem a curto e a longo prazo. Nós temos projeto nenhum para o futuro de Suzano. Hoje nós estamos vendo que a cidade de Suzano está apenas remendando o que está ruim. E nós temos que realmente tomar uma atitude muito séria. Nós vamos ter que fazer uma força-tarefa, contar com o apoio do deputado Estevão na Assembleia e do nosso governador. Agora está chegando o Rodoanel, nós temos que rever todo o sistema viário, o nosso sistema de saúde, que hoje está totalmente falido, o sistema educacional, que precisa fazer o reparo, o sistema de segurança, tudo aquilo que hoje o cidadão de Suzano clama por melhorias que não está vendo nessa administração. Deixa eu falar com o pré-candidato Paulo Tokuzumi, do PSDB, partido do governador.
Saber dele também, o Paulo Tokuzumi, engenheiro. Hoje o que mais preocupa nessa cidade são os residenciais que crescem a cada dia. Nós estamos aí na Armando Salles, para quem não conhece, é a rua do shopping, como eu gosto de frisar aqui. É um absurdo, mais de 1.200 famílias só num condomínio. Esse você pega depois do shopping. Você em direção à Casa Branca, mais 8 torres, cada uma, vamos dar uma média de 800 moradores. O que você espera como engenheiro, futuro prefeito dessa cidade, tudo bem, mas como que você espera isso para dar equalizado em tudo isso, já que o sistema viário, como você mesmo falou, vem um rodanel por aí? Bom, isso daí realmente nos causa bastante preocupação. É claro que nós recebemos de muito bom grado os novos moradores que vêm para Suzano. Mas só que eu acho que a prefeitura, o poder público, tinha que se preparar na parte da infraestrutura para que essas pessoas venham morar na cidade de Suzano. Se constrói várias torres, não sei como é que vai estar o sistema viário na hora que todas todas as habitações estiverem sendo usadas, eu não sei como vai estar as escolas, creche, posto de saúde para esses novos moradores. Então, o que deveria ter é uma preocupação anterior com a infraestrutura que a municipalidade tem que oferecer para esses novos moradores. Agora, isso não estou vendo, que fora esse lugar que você citou, a Vila Nova Urupês, os bairros na região da Boa Vista, todos estão recebendo muitas residências, muitas casas, sem a preocupação com a infraestrutura que será necessária para esses novos moradores. Legal você conversar com quem conhece, por exemplo, eu dei um exemplo, ele já falou mais 3, então sinal que realmente conhece a cidade, por isso que foi prefeito, vereador e ex-secretário de obra também. Bom, o governador já disse, o secretário afirmou e na última semana teve na região. O hospital lá de cima, do Hospital das Clínicas, ali na avenida, ele vai ganhar também 60 leitos e uma cara de hospital para a população, não só de Suzano, para a região. Como diria um amigo meu, ufa, né? Até que enfim, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, a maior carência da cidade de Suzano é no sistema de saúde. Infelizmente, fechou-se 2 hospitais particulares que tinham aqui. A Santa Casa está super lotada e nós temos que conseguir, de qualquer forma, melhorar o sistema de saúde. E isso é uma boa notícia para a cidade de Suzano a partir da vinda do hospital estadual que venha, de alguma forma, auxiliar essa nossa população que hoje está tão necessitada nessa área. Bom, encerrando com você, grupos de trabalho, todo esse trabalho a partir de agora já pensando exclusivamente na sua pré-candidatura. Sim, agora nós temos que fazer um plano de governo para demonstrar isso à população, demonstrar as nossas intenções para a população, que deverão ser bastante claras, e esperar com que esse plano reverta em apoio para a nossa candidatura. Boa sorte, vai ter que ter muita, né? Muito trabalho pela frente. Bastante trabalho e isso nós não temos preguiça nenhuma. Nós vamos executar um trabalho, se for necessário, de manhã à noite, todos os dias. Tá aí, Paulo Tokuzumi, pré-candidato do PSDB no município de Suzano, visando já eleições de prefeito no próximo mês de outubro, falando com você aqui no programa do Sabiá. Vamos junto, daqui a pouco eu volto. Fica aí, me espera. O programa do Sabiá tem o apoio cultural do Wizard Bilingue. Aqui na Wizard é assim. Você entra quando menos espera, já sai falando inglês. Na região, 4 unidades. 2 em Suzano. Em Ipuá. E uma em Mogi das Cruzes. Venha conhecer a Wizard Bilingue. Você realmente vai aprender inglês e outros idiomas. Aqui no programa do Sabiá, com apoio cultural da Wizard Bilingue. Vem aí o Parlamento Estudantil 2012, a sua oportunidade de vivenciar na prática o trabalho do Poder Legislativo. Apresente um projeto de lei na sua escola e, se ele for escolhido, você poderá conhecer a Câmara de pertinho e ser vereador de Mogi por uma semana. Para se inscrever, você deve ser estudante do ensino fundamental ou médio de escola pública ou particular. Acesse o site www.cnmc.sp.gov.br. A democracia é feita com a contribuição de todos. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Trabalhando... Polêmicas à parte, decidida para estadual do partido. Se forem brigar, é uma só.
intervenção, todo mundo já sabe disso, mas pela corrente aí, acho que a coisa vai levar pelo certo e vai ter Paulo Tokuzumi como pré-candidato do PSDB, disputando aí a candidatura a prefeito do município de Suzano. Vamos agora a uma entrevista muito legal falando sobre Leão. Não é o Leão do São Paulo. O nosso diretor já ficou, né, todo feliz, né? Vamos falar disso, não, ninguém vai falar de São Paulo aí. Vamos falar do imposto de renda, do Leão do imposto de renda. Vamos falar com o advogado tributarista, Dr. Celso Abdala. Uma matéria muito legal, vale a pena você acompanhar. Coisas que nós, simples mortais, só pagamos contas, não sabemos, mas os homens lá de Brasília sabem e muito. Vamos à matéria. Bom, nesse ainda bate-papo com o Sabiá, essa conversa, Sabiá, a entrevista aqui no programa do Sabiá, pela NET, no seu canal 9 da Nova TV Comunitária, nós vamos falar agora um pouco de um assunto que para muitos, para mim principalmente, muito chato. Leão, imposto de renda, tudo isso. Mas tem pessoas que convivem com isso. Ele convive com isso há 30 anos. Ao meu lado, eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Celso Abdala Ferraz, pessoa experiente, 30 anos, não é da noite para o dia, né? Principalmente nesse direito tributário. Assim como metade dos brasileiros desse país, nós estamos assim, à flor da pele. Imposto de renda. O que o cidadão tem até quando para correr atrás da parte do imposto de renda da pessoa física? Obrigado por estar nos recebendo. Bom dia a todos. Até 30/4 agora termina o prazo para a pessoa física. E quais as mudanças, Celso? O que vem mudando, o que vem priorizando, o que vem, entre aspas, né, ajudando e facilitando a população brasileira no quesito imposto de renda e Receita Federal? Bom, o que mais está mudando é o sistema de cobrança do imposto. A Receita vem aprimorando ano a ano o sistema, né? É tudo informatizado hoje. O cidadão pode fazer declaração pela internet, sem precisar levar em lugar nenhum, nem levar disquete, como antigamente na Receita, faz a transmissão. E o que está mudando é que a Receita está apertando o cerco contra os erros de declaração. Eu não vou usar o termo sonegador, porque não há sonegação do prestador de serviço ou do trabalhador, porque o imposto dele é retido na fonte, recebeu, já vem retido. Despesas médicas estão sendo verificadas todas elas, né? Então, que ao preencher a declaração, tome todos os cuidados, tenha os recibos tanto de receita quanto de despesa em mão, para evitar problema futuro. Hoje, o que mais o trabalhador, até o pequeno empresário, a dona de casa, o que mais ela pode ser usada aí para debater esse imposto de renda? Plano de saúde, compra de remédio, como que está isso? O que pode ser deduzido são médicos. Médico pode, plano de saúde pode, hospital pode, clínica pode, alguns remédios de doenças graves pode ser, como cadeira de roda também pode. Pouca gente sabe disso, mas a cadeira de roda pode ser deduzida no imposto de renda, tá? Despesa com empregada doméstica também pode ser deduzida. Isso são os principais. Depois tem planos de previdência que você pode, mas é proporcional ao imposto que você pagou. Então tem uma série de dedução. Isso dentro daquela pergunta anterior. O que a Receita vem fazendo? O tutorial da própria página da Receita explica claramente isso. Isso é um avanço, que o cidadão que nunca fez imposto, se ele tiver meia hora e ler, ele consegue entender o que é fazer um imposto de renda pela internet hoje. Doutor Celso, e as escolas das crianças? Como que é? Continua, não pode? Pode ser deduzido, limitado cada um, mas pode ser deduzido sim. Outro dia eu estava dando um debate na Folha muito interessante e estavam colocando se a esposa poderia, mesmo trabalhando, ou era também já fazendo a parte do imposto de renda, poderia entrar no imposto de renda do chefe da casa. Como que está isso? Nunca foi proibido da esposa ser dependente do marido. Só que se ela tiver rendimento, tem que somar a renda dela com a renda do marido. E nem sempre é favorável ao contribuinte fazer isso. Porque se ele está numa faixa de contribuição, por exemplo, de 15%, somando o salário ou os rendimentos da esposa, ele pode ir a 27%. Então é melhor primeiro fazer a declaração do marido, fazer a da esposa e depois faz as duas conjuntas. Não entrega. E analisa qual é a melhor opção, para depois fazer a entrega. Legal isso. Bom, passando para a pessoa jurídica, em off que você comentava que tem alguns fatores que precisam ser colocados na mesa antes do momento jurídico de se fazer o seu imposto de renda. Como que é isso? A pessoa jurídica ela é pautada pelo regime tributário que ela optou. Se ela é optante do Simples, ela tem um prazo. Se é lucro presumido, ela tem outro. Se é lucro real, ela tem outro. Começa a partir de maio e vai até 30/7. E a gente sofre muito ainda com isso, da sonegação. Sonegação não, você mesmo colocou que não existe, você não pode alegar que é sonegação. Mas num país onde se cobra muito imposto, ou muito impostos, como queiram, o imposto de renda, até onde ele é favorável? Volta realmente para a população? Todo imposto cobrado
teoricamente, deverá voltar para a população, né? E o imposto de renda é o imposto, na verdade, que mais penaliza o funcionário, que é o imposto sobre salário. E nem sempre o salário é suficiente, e você já ainda paga imposto. E como eu disse anteriormente, o contribuinte que tem o salário e tem o imposto retido, ele não tem nem como sonegar. O que ele pode errar, porque vem descontado na fonte, vai diretamente para a Receita poder transmitir ao governo e o governo fazer os investimentos que achar por bem. Então, teoricamente, sim, retorna sim. Bom, quem é isento hoje desse que vai até o dia 30 de abril? Todo contribuinte que teve renda assim, inferior a R$18 mil no ano, ele é isento. Legal, isso é bom saber, tá vendo? Estamos nessa, viu, Geraldo? Bom, você que roda o mundo, fazendo parte tributária fora do país, nós ainda somos o país da maior carga tributária que existe no planeta? Somos e dificilmente seremos batidos. Nossa. Esse título é nosso e ninguém tira. É que nem o pentacampeonato. Mas, Celso, você que milita na área, como advogado experiente há 30 anos, pô, é muito imposto. Eu vou te dar um exemplo. Tem um amigo meu que está tentando tirar um carro aí, por ser deficiente, portador de necessidade especial, que se chama, né? Pô, 37% de desconto. Aí a pessoa lá na agência falou para ele, não fica contente. Isso não é que o governo está te dando. Ele está tirando o imposto que ele cobra de você. 37%, amigo. Isso eu estou te dando exemplo como carro. Eu não estou falando alimento, não estou falando vestuário. Até onde vai parar isso? 37% é o que o governo está deixando, porque, na verdade, a carga tributária é 51%. Uma camisa que você acabou de comprar, 51% é imposto. E se ela for chinesa, aí é menos. O que está acontecendo hoje é que o governo está privilegiando a importação e acabando com a indústria nacional. Você que entende do assunto, você que vai pesquisar o assunto, não existe perante a sociedade um debate maior para o governo federal, principalmente? Por exemplo, tivemos aqui agora a queda dos juros. E dos impostos, ou melhor. Será que a gente não tem nada disso? Sabe, na verdade, a curto prazo, não. O governo brasileiro está acostumado a administrar com a carga tributária que existe. Vai ser difícil um governador sentar lá, um presidente, e falar, eu vou reduzir a carga tributária. O Marcos Sintra fez a vida inteira a campanha política dele pelo imposto único. Nunca ele conseguiu. Já colocaram em São Paulo o impostômetro. Você via lá a velocidade que aquilo processa, é absurdo. Não muda, porque o governo depende. Eu vou dizer isso para você, até como você sabe, fui secretário de Finanças aqui da Receita aqui do município. A gente conta com isso porque os programas, a LDO, é feita em cima dessa carga de recebimento. Então, primeiro eu tenho que começar a mudar o foco da minha renda para pensar em modificar a minha carga. Então, quando o governo vem acenando com redução de juros, tenta fazer o empréstimo. Então, isso, na verdade, é para dar uma satisfação para meia dúzia. É para acertar a situação de meia dúzia. Jamais é para acertar. Hoje nós vivemos no país a seguinte situação. Crédito para aquele que quer comprar um carro, ele vai ter, chegou a se financiar carro em 72 parcelas. Veja quanto cresceu a busca e apreensão de veículos por falta de pagamento. Porque o pessoal compra. Depois ele não consegue pagar. Na hora é fácil. Aí no ano seguinte vem IPVA, vem um seguro. Como é que vem a manutenção do carro? Como é que ele faz? Então, nós temos que, na verdade, repassar essa questão. Quer vender, quer incentivar a indústria nacional? Primeira coisa, mesmo o benefício que está dando lá para fora, dê para a indústria nacional. Ajude a indústria nacional. Isso que eu te falei do vestuário é um absurdo. Tem um país que fez a seguinte campanha na televisão. Antes de comprar qualquer camisa, veja a etiqueta. Se vier dos países que exploram a mão de obra infantil, não compre. Caiu 70% o consumo de roupa feita nos países que usam mão de obra de criança. Uma mensagem na televisão. Tenha curiosidade quando for comprar a próxima camisa, dá uma olhadinha na etiqueta, veja onde ela foi feita. E se for um desses países aí, não compre. Questão até de cultura, né? Isso que o Celso passou é legal, né? Você dá uma olhada na etiqueta, você vai comprar um aparelho, aí você vê... Eu vou falar aqui, que tá falando, sabe, made in China, Taiwan, e assim, o raio que o pato que os caras usam as crianças de 7, 8, 9, 10, 11 anos, porque com 13 anos, uma matéria que eu estava vendo outro dia na Times já é velho para esses países. E o Celso tem razão. Celso, obrigado, foi muito legal. Quero mandar um abraço para o doutor Mário Kiyomoto, parceiro do Celso, parceiro da gente, doutor Mário, um excelente cardiologista, que hoje cuida só das empresas, né? Isso é importante também para ele merecia esse descanso também, militou muitos anos na medicina. Obrigado mais uma vez, foi um prazer tê-lo aqui no programa do Sabiá e, como sempre, leitor de A Tribuna Suzanense. Com certeza, muito obrigado, sucesso para vocês. Tá aí, doutor Celso Abdala Ferraz falando com a gente no programa do Sabiá, entrevista com o Sabiá. Daqui a pouco eu volto, fica aí.
Vamos juntos. O programa do Sabiá tem o apoio cultural do Wizard Bilingue. Aqui na Wizard é assim. Você entra quando menos espera, já sai falando inglês. Na região, 4 unidades. 2 em Suzano. Em Ipuá. E uma em Mogi das Cruzes. Venha conhecer a Wizard Bilingue. Você realmente vai aprender inglês e outros idiomas. Aqui no programa do Sabiá, com apoio cultural da Wizard Bilingue. Vem aí o Parlamento Estudantil 2012, a sua oportunidade de vivenciar na prática o trabalho do Poder Legislativo. Apresente um projeto de lei na sua escola e, se ele for escolhido, você poderá conhecer a Câmara de pertinho e ser vereador de Mogi por uma semana. Para se inscrever, você deve ser estudante do ensino fundamental ou médio de escola pública ou particular. Acesse o site www.cnnc.sp.gov.br. A democracia é feita com a contribuição de todos. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, trabalhando pela cidade. Tá aí, Dr. Celso Abdala falando com a gente aqui no Canal 9 e no programa do Sabiá. Falei pra vocês, tem coisas confusas, né? Que acaba batendo de um lado ou do outro, por isso que é bom você falar com quem entende do assunto, quem sabe realmente o que é certo ou errado na área de imposto de renda, por isso nós falamos com o Dr. Celso Abdala. Em seguida já vamos emendar uma matéria também com o advogado, falando agora sobre o direito eleitoral, os erros, os absurdos que acontecem hoje em Suzano e na região com as propagandas eleitorais antecipadas. Em Suzano, amigo, dia de finados só dia 2 de novembro. Já tem gente colocando outdoor na cidade e falando, ó, feliz dia dos finados, né? Tanto é a cara de pau dos caras. O Perrinho tem as imagens, vai soltar as imagens para você, junto com a matéria do Dr. José Raimundo de Araújo Diniz. Vamos à matéria. O programa do Sabiá hoje é um programa diferenciado. Já entrevistamos o Paulo Tocuzumi, falando dessa pré-candidatura dele, apoiado hoje pela estadual do partido. Entrevistamos o Dr. Celso Abdala Ferraz falando do tributário, direito tributário, principalmente você de olho no imposto de renda, porque o imposto de renda está de olho em você. E agora nós vamos falar de um assunto que pega fogo na região do Alto Tietê, principalmente em Suzano. O que é? Um momento eleitoral. O que pode, o que não pode, o que deve ser, o que não pode ser feito. E em Suzano nós temos aí um patamar de espalhar o outdoor na cidade inteira com um tal de feliz aniversário, Suzano, boa Páscoa, feliz dia das mães, feliz dias do finado, os caras já estão se adiantando para a eleição de outubro. Nós vamos procurar quem? Alguém que milita na área, que entenda da área. Por isso meu contato agora no programa do Sabiá é com o doutor José Raimundo Araújo Diniz, advogado, membro da subseção da OAB na área de direito eleitoral. E primeiro eu quero te agradecer por nos receber aqui no seu escritório, porque a gente sabe, a vida de advogado não é fácil. Clientes, fórum e tudo isso, mas ele reservou aqui uns minutos aqui para nós. E você há de convir comigo, Zé Raimundo, que a coisa está indo para um caminho exacerbado, né? Toda hora é uma mensagem nova nessa cidade. Daqui a pouco, finados que acontece em novembro, o cara já está pondo outdoor na cidade. Obrigado mais uma vez por nos receber. Bom dia a todos aí, né? Aos seus telespectadores, e é sempre uma honra te receber, né, Sabiá? Você é uma pessoa que está sempre aí, é um jornalista combativo, que está sempre aí buscando a notícia e a informação para transmitir para os seus eleitores lá da tribuna e para os seus telespectadores aí dessa TV. Mas o que a gente está analisando é uma questão assim, está havendo muito excesso na propaganda antecipada. E mesmo que não haja excesso, aquelas pessoas que estão fazendo propaganda antecipada estão sujeitas aí a ser punidas, e até são multas altíssimas, né? De R$5.000, de R$15.000. E além disso, às vezes a pessoa fala assim, não, mas ele só leva a multa, não vai dar problema nenhum.
Lá na frente, depois que ele for eleito, ele pode sofrer um processo de impugnação, uma vez que há o abuso do poder econômico. Então, aquelas pessoas que estão fazendo essas propagandas antecipadas estão fora da lei, né? Então, estão fora da ética, a própria legislação eleitoral não permite esse tipo de propaganda. É certo que os candidatos, eles ficam, assim, eles buscam, de uma forma antecipada, fazer a sua propaganda. Que eles acham que já está valendo o jogo ainda não começou, o jogo só vai começar após esses candidatos serem aprovados na convenção do seu partido. As propagandas políticas somente após aprovado pelas convenções partidárias e após a emissão do CNPJ. Porque toda propaganda tem que ser documentada, tem que ter o CNPJ. E também a propaganda eleitoral ela tem alguns limites, tamanho de outdoor, tamanho de fotografia, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Então a gente vê aí muitos carros, amigo do fulano de tal, que ninguém nunca viu isso, né? Quer dizer, não é uma coisa normal. Se é uma propaganda de uma pessoa que está sempre na mídia, uma pessoa que sempre fez aquilo, essa é mais defensável do que essas pessoas que ninguém conhecia na cidade, ali a pouco aparecem em outdoor, em faixas, em aqueles adesivos de carro. Então, existe 1001 situação. Então, hoje, quem é candidato tem que tomar cuidado com essa situação. E os adversários estão de olho neles, porque eles vão fotografar, vão comunicar à Justiça Eleitoral. Eu queria chegar nisso, onde você falou de comunicar. Eu, enquanto cidadão, João da Silva, passo na rua, vejo outdoor do Manuel falando que parabéns, Suzano. Eu entro na outra rua, tem o João, parabéns pela Páscoa. Já entro na outra rua, parabéns pelo Dia das Mães. Eu, como cidadão, eu denuncio para quem, eu faço o quê, posso ir aonde? Não, você tem o site do TRE, lá tem já um específico lá para a questão de denúncia. Mas, independentemente disso, você pode fotografar e encaminhar uma reclamação ao tribunal, ao cartório eleitoral. Aqui o cartório eleitoral em Suzano específico é o cartório da Zona 415. Ou seja, aquele que fica ali na Benjamin Constante, próximo a Santa Helena. Muito bom. Bom, voltando a falar desse assunto eleitoral. As convenções acontecem quando, a partir de quando pode ser prolongado? Porque eu conversava com o Dr. Zé Raimundo Ioff e dizia o seguinte, há partidos que dão uma sustentação ao pré-candidato, ao vereador e ao próprio prefeito. Mas alguns não. Então você está vendo o cara distribuir cartãozinho, igual o Zé falou, o Dr. Zé Raimundo falou. Está lá no painel do cara, amigo do Perrim. O outro, apoio meu amigo Geraldo Rodrigues. Quando na realidade é proibido. E o partido tem por obrigação dar sustentação, porque senão daqui a pouco o cara é caçado e nem sabe por que foi, né? Ele vai ter que... Isso nós já explicamos em alguns partidos, já orientamos o pessoal em relação a isso. E muitos fazem porque, infelizmente, alguns fazem. E ninguém quer ficar para trás, na verdade. Porque se todo mundo já recebesse alguma multa, parece que até que já tem aí um candidato desse que pôs no outdoor para receber uma multa de R$15 mil. Alguém me confidenciou isso, né? Mas o cartório eleitoral tem essas informações lá. Então tem, por exemplo, pesquisa eleitoral tem que ser registrada na Justiça Eleitoral, se ela for divulgada. Então, muitas pessoas às vezes falam que tem tamanho na pesquisa, mas que essa pesquisa não foi publicada. Então, a gente nota que a campanha política, muitas vezes, o pessoal joga pesado, joga sujo, né? Então, acho que a gente tem que ir pela ética na política, valorizar essa questão, porque os políticos já estão tão sujos, na verdade, né? Então, eu acho que quem quer mudança, quer alguma alteração, ele tem que procurar, pelo menos, ter uma ética na política, ter uma situação mais de acordo com a lei, né? Porque como é que ele vai representar você se ele já começa atropelando a lei, né? O advogado, como é que o advogado vai defender o cliente se ele vai contra a ética, contra a moralidade pública, né? Então, o que acontece é o seguinte, essas pessoas que são candidatas, pode ser que o eleitor comece a ver ele de forma diferente, porque ele já começou, antes de ingressar no legislativo ou no executivo,
já começou a atropelar a legislação. Imagine quando ele entrar lá, então, ele não vai dar nenhuma atenção para a legislação, para cumprir a lei, ou seja, fazer o papel dele correto de vereador, né? O que me assusta, aproveitando esse gancho que o Zé deixou para nós, é que o cara nunca cumprimentou ninguém, nunca falou com ninguém. E quando é candidato, o cara dá bom dia a cavalo, né, amigo? Isso aqui é um negócio meio preocupante. A nova lei eleitoral, por exemplo, cada ano surge aí uma mudança na lei eleitoral, tem as resoluções por parte do Superior Tribunal Eleitoral. O que já tem de novo para essa campanha, para essa eleição de 2012, a prefeito e vereador em todo o país? Não, o que tem de novo, na verdade, é a ficha limpa, né? A questão da ficha limpa, que agora o Supremo diz que vai valer. Mas há algumas pessoas envolvidas na ficha limpa aí que vão enfrentar essa situação, que acham que não, que é possível a defesa. Mas nós temos aí 12 vereadores que foram condenados naquela questão da viagem, né, do turismo com dinheiro do erário público, né? Dinheiro do povo, vamos dizer assim, né? Foram condenados em segundo grau. E alguns deles acham que poderão enfrentar a justiça e saírem candidato, certo? Então nós vamos ter aí uma disputa jurídica grande em relação a isso. Agora, se eles vão enfrentar a justiça, não. E o povo também deve estar de olho também nessas pessoas, na verdade, porque, na verdade, a justiça é muito lenta, demorou pra caramba, aí nesse caso do Jader Barbalho, para decidir que ele tinha direito ao cargo, ficou mais de ano. Então, quer dizer, a nossa justiça, a justiça mais rápida, na verdade, é o cidadão no voto, que eu acho que quando ele vai no voto, ele já faz a exclusão daquela pessoa que não presta. Então, aqueles que já estão fazendo a propaganda antecipada, eu acredito que o eleitor tem que prestar atenção nisso. Falar, o cidadão não cumpre nem a lei, já está gastando, já está enfrentando aí. E ele pode, se quer, às vezes, ser eleito e não assumir, porque ele está no abuso do poder econômico. Essa frase do Dr. José Raimundo, para nós é importante. A justiça mais rápida é a do voto. Basta eu, você, todos nós colocarmos isso em prática. Isso é super importante. É um negócio tão pequeno, sabe? Mas é de uma suma importância que, olha, só nós podemos decidir. Doutor José Raimundo, diga lá. Né? Poderia até ser mais contundente. O voto pega ladrão, na verdade? Ou desonesto, na verdade? Né? Mas o pega ladrão, acho que ele é mais forte, porque a gente está vendo aí tanta barbaridade, né, na situação. Agora esse caso do Cachoeira aí, que estava todo mundo aí querendo instaurar uma CPI, e agora parece que deram uma mornada na situação, né? Eles vão esperar o Sarney melhorar agora para poder iniciar a questão. Então eu acho que o seu voto é melhor você fechar a porta antes que o ladrão entre na sua casa. Então o seu voto já pega o ladrão antes que ele entre no poder público. Ou ladrão, ou desonesto, ou até o incompetente, viu? Incompetente, principalmente. Eu acho que o incompetente às vezes dá mais prejuízo do que a pessoa desonesta. Não é verdade? Tá certo? Bom, para terminar com o doutor Zé Raimundo, eu quero dizer o seguinte: o cidadão tem que estar preparado para votar. O que o doutor Zé Raimundo falou é verdade. A melhor maneira da gente tentar amenizar, né? Porque vai ficar para futuras gerações dar uma consertada nesse país, né? Um país onde uma CPI empurra outra CPI. Primeiro que a CPI do Cachoeira vai empurrar a CPI, ou melhor, o julgamento no Supremo do Alibaba e os 40 ladrões, que é o caso do Mensalão. A Veja trouxe uma matéria sensacional nesse final de semana. Aí, daqui a pouco vai vir uma outra comissão, né, uma outra CPI para empurrar do Cachoeira. E assim nós estamos indo, e vamos indo. Eleitoralmente, você que faz parte da subseção da OAB São Paulo, a OAB está fazendo um trabalho de conscientização do voto para essa eleição? Na verdade, a OAB sempre vem fazendo essa campanha de conscientização para o eleitor, para o cidadão. Porque muitas vezes o cidadão, ele pensa que recebendo algum benefício do político, ele já resolveu a vida dele. Quando na verdade não é isso que acontece. Então vamos ver aí essas situações. Segurança pública ruim,
Saúde ruim, nossa parte educacional também péssima, que a gente vê aí pelos índices, né? A questão de cultura, lazer, esporte, a gente vê também que falta muito, porque os nossos jovens hoje, eu estava vendo aquela feira internacional do livro, você não vê muita gente lá, você não vê muito jovem olhando o livro, você vê mais pessoas de uma certa idade que liam na época, né, aprenderam a ter o hábito de leitura, certo? Então, eu acho que existe ainda muito a fazer em relação à nossa sociedade, principalmente que eu acho que é a educação. Quem tem educação, ele sabe se cuidar na saúde, né? Ele sabe se cuidar no seu lazer, ele busca toda uma situação de forma sadia, ter uma boa qualidade de vida. E isso pode ser consertado, sem dúvida alguma, através do voto, né? Com certeza, se o cidadão hoje ele tiver uma boa consciência e buscar analisar efetivamente os candidatos que vão concorrer, não adianta só porque o cidadão é seu amigo, né? Pergunto para você, Sabiá, você vai contratar um advogado porque é teu amigo ou porque ele é competente? Você vai contratar um médico para cuidar da tua saúde porque ele é teu amigo ou porque ele é competente, certo? Então, você tem que buscar também a pessoa que vai defender seus interesses, precisa ver qual que é a situação dela. Eu vejo aí muitas vezes o cidadão fala assim, mas você quer ser vereador, por que você quer ser vereador? Explica aí pro povo por que você quer ser vereador. Até agora você falou que quer ser vereador, mas é só para ajudar o quê? Para fazer um ponto de ônibus lá no teu bairro? Para fazer um nome de rua? Para mandar consertar a lâmpada, para colocar a lâmpada que está queimada, não é verdade? Então, acho que o cidadão tem que ter. Primeiro, ele tem que conhecer a lei orgânica do município, onde tem todas as funções, as atribuições do vereador. Não é verdade? Então, hoje, por exemplo, você vê poucas discussões sobre essa questão do trabalho efetivo do vereador. O vereador inicia o seu mandato, pelo que eu vejo, a maioria, não é só Suzano, quase que todos os municípios, né? Ele já inicia pensando na reeleição. Então, quer dizer, ele nem bem assumiu, agora ele não está pensando em fazer um projeto, pode ser até um projeto mesmo duro que a população não vai recepcioná-lo muito bem no início, mas que vai ter um benefício muito grande para a população. Então, acho que hoje os políticos têm que pensar bem essa situação e o povo tem que ser esclarecido. Esse teu trabalho, viu, Sabiá? Parabéns aí para você, porque você está buscando trazer informação para o povo, para ver que eles podem e têm a força do voto. O voto tem uma força muito grande. Ou seja, ele já tira o cidadão ruim lá no início. Você já quebra ele você já mata ele no ninho, na verdade? Então, pense bem na hora de votar, analise bem essa situação. Doutor Zé Raimundo, obrigado pela sua participação aqui no programa do Sabiá. Foi um prazer. Um prazer é todo nosso. Muito obrigado, Sabiá, você e a todos os teus telespectadores aí. Doutor José Raimundo de Araújo Diniz falando com a gente aqui no programa do Sabiá, tá vendo aí? Hoje nós tivemos uma aula aqui nesse programa, tá vendo? Sabiá também é informação. Nós somos acima de tudo, é o que eu sempre comento com o nosso diretor Geraldo Rodrigues, que está do lado do nosso querido Perrim em mais esse trabalho, que acima de tudo nós prestamos utilidade pública. Isso é o que eu realmente prezo no jornalismo, o jornalismo investigativo e a utilidade pública acima de tudo para os nossos telespectadores e os leitores da Tribuna Suzanense. Vamos junto, daqui a pouco a gente volta com mais informação. O diretor me lembra, nós vamos lá para o Jardim Nazaré, vou mostrar para vocês uma imundície de um terreno da prefeitura, porque o povo pediu, utilidade pública está lá, o programa do Sabiá. Vamos junto, já volto. O programa do Sabiá tem o apoio cultural do Wizard Bilingue. Aqui na Wizard é assim. Você entra quando menos espera, já sai falando inglês. Na região, 4 unidades. 2 em Suzano. Em Ipuá.
e uma em Mogi das Cruzes. Venha conhecer a Wizard Bilingue. Você realmente vai aprender inglês e outros idiomas. Aqui no programa do Sabiá, com apoio cultural da Wizard Bilingue. Vem aí o Parlamento Estudantil 2012, a sua oportunidade de vivenciar na prática o trabalho do Poder Legislativo. Apresente um projeto de lei na sua escola e, se ele for escolhido, você poderá conhecer a Câmara de pertinho e ser vereador de Mogi por uma semana. Para se inscrever, você deve ser estudante do ensino fundamental ou médio de escola pública ou particular. Acesse o site www.cnmc.sp.gov.br. A democracia é feita com a contribuição de todos. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, trabalhando pela cidade. Tá aí, falei pra vocês, é bom falar com quem entende do quadrado mágico que é Justiça Eleitoral. Dr. José Raimundo de Araújo Diniz deu o que realmente acontece hoje em Suzano e toda a região. Ninguém respeita nada. Pô, nesse país, né? País dos cachoeiras, país do mensalão, quem obedece alguma coisa? Se lá em cima os caras não obedecem, imagina a cidade pequena como a nossa. Mas valeu a explicação. Você que é candidato, pré-candidato a alguma coisa na política, fique atento, hein? Depois você não paga uma multa e não conseguir ser... como se diz, né? Ganha, mas não leva, tá certo? Para encerrar, nós vamos falar sobre o lixo da cidade, vamos falar umas cenas embaixo do viaduto de Suzano, o Rio Mizuno, e também lá no Jardim Nazaré, na rua Anísio Teodoro. Uma situação precária, lamentável. Bom, nós voltamos no programa do Sabiá de agora, de hoje, porque eu disse para vocês na entrevista do Zé Raimundo que nós fizemos sobre crimes eleitorais, toda essa bandalheira que está acontecendo na cidade. Cidade sem comando acontece isso, deita e rola, né? Eu nunca vi numa cidade, depois eu vou mostrar para vocês, onde os caras colocam uma faixa agradecendo o ex-secretário de Cultura pelo trabalho que ele faz na cultura da cidade. Então fecha porque não tem prefeito. Mas agora, o nosso caso aqui na rua Anísio Teodoro, no Jardim Nazaré, nas mediações do Jardim Natal. Nós estamos de frente. Ô Perrinho, mostra as imagens para nós. Ali, ó, tem a placa do motel em frente ao Hospital das Clínicas. Hospital Escola das Clínicas na Universidade de São Paulo, em Suzano. Aqui na rua Anísio Teodoro, nós estamos mostrando agora o terreno baldio para vocês. Esse terreno, para vocês terem uma ideia, gente, a população vem nos procurar, porque eu falei para vocês, nós fazemos utilidade pública. Aqui, por volta das 21 horas, 22 horas, pelo menos 2 vezes por semana, eles queimam o pneu na parte do fundo do terreno. Esse terreno dá entrada para várias ruas do bairro. Sem contar, olha o lixo que está isso. Lixo puro. Isso é uma vergonha. Isso hoje representa o município de Suzano. Ô Perrinho, aproveita essas imagens que nós estamos mostrando na rua Anísio Teodoro e mostra também embaixo do viaduto de Suzano. Outra imundice. O povo devia se reunir, pegar toda essa sujeira e levar lá pro Castelo Baruel. Fala, toca, o filho é teu. Já que você gosta de sujeira, prefeito, fica com ela. Porque se existe uma cidade suja nessa região, incluindo os outros 8 municípios do Alto Tietê, essa cidade é Suzano. É, infelizmente, a verdade. Então, está mostrando esse terreno, o que está acontecendo, o povo não aguenta mais reclamar, o povo está de saco cheio. Tudo bem que tem algumas pessoas que realmente, né, devaga da verdade, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte do contexto. Agora, o Perrinho está mostrando para vocês, isso aqui é imundício, isso aqui é uma nojeira. Isso aqui não tem como você colocar que uma pessoa normal, um ser humano normal, possa viver. Segundo o pessoal, os moradores aqui no bairro, a maioria tem medo de se identificar, porque medo de sofrer represálias, retaliações, e isso acontece hoje no município de Suzano. Segundo consta, os ratos aqui são maiores do que os gatos. Aqui o rato corre atrás do gato, mudou a coisa. Tamanho é a sujeira na rua Teodoro aqui, Anísio Teodoro, no bairro do Jardim Nazaré, das proximidades nós estamos aqui do lado da SP66, do lado. O Perrinho pode mostrar as imagens lá para você ver, vocês vão ver os ônibus, caminhões, veículos passando. Nós estamos praticamente, gente, na cara, no portão de entrada do centro de Suzano. Você imagina o resto da cidade imundície hoje, que é uma cidade chamada Suzano, tá certo? Com imagens de Marcos Perrin, a direção de jornalista, mestre de jornalismo, Geraldo Rodrigues, que vai receber logo o título de cidadão arujazense. Mostra aí, Perrin, mostra aí, porque a coisa tá feia realmente, tá certo? Tá aí, com as imagens do Perrinho, vou me despedindo em mais um programa do Sabiá. Programa do Sabiá de hoje que você assistiu. Primeira entrevista com Paulo Fumil Tokuzumi.
pré-candidato do PSDB na cidade de Suzano, decidido pela estadual do partido por 14 votos a 3, foi escolhido o nome de Paulo Fumilton Kuzumi na decisão que tinha com o empresário do lixo, Zé Cardoso. Falando em lixo, falamos do empresário do lixo, Zé Cardoso. Tivemos também a presença do advogado tributarista Celso Abdala Ferraz, falando para você principalmente do Leão, né? Que susto, hein? Haja juba do Leão para cima de nós. Falamos também sobre crime eleitoral. E hoje em Suzano e na região a coisa acontece assim nas barbas da justiça. Entrevistamos o advogado José Raimundo Araújo Diniz, uma matéria muito legal, muito bacana mesmo. Vale a pena você ficar sintonizado no canal 9 da sua nova TV comunitária, tá certo? E finalizando, falando sobre lixo, falando sobre entulho, falando de tudo que você está vendo aí na cidade de Suzano, aqui na rua Anísio Teodoro, no bairro do Jardim Nazaré. Imagens de Marcos Perrin, direção dele, mestre de jornalismo Geraldo Rodrigues. Eu, Valdir Sabiá, vou me despedindo de você. A gente volta na próxima semana com mais um programa do Sabiá, aqui pelo seu canal 9, da sua nova TV comunitária, tá certo? Vamos juntos em mais um programa do Sabiá. Eu, você, Marcos Perrin e toda a equipe. Vamos juntos. Tchau, gente. Até semana.